Meus caros amigos, vamos dar por iniciado este nosso encontro. Chamamos de manipulação. Eu percebi que o pessoal que fez a divulgação chamou como detectar manipuladores, etc. Mais ou menos a tradução seria como detectar ou decodificar o ser humano. Quem nunca manipulou minimamente na vida, ainda que com boas intenções? Quem nunca foi vítima de uma manipulação verdadeira, daquelas que trazem prejuízos, cicatrizes na alma, como eu digo, com uma poesia triste, que não cansa de me enternecer. A razão deste nosso encontro hoje, na informalidade de uma live, sem o maior preparo que não seja a certeza de servi-los, para darmos um upgrade no conhecimento e nas formas de compreensão do ser humano, neste caso chamado manipulador. Como naquele velho dizer do filósofo, nada do que é humano me é estranho. Nem as imensas maldades, nem as genialidades que extravasam o terreno da normalidade. Aqui nós falamos então daquelas pessoas que fazem mal aos outros, que obtêm vantagem, que as instrumentalizam, que as retiram da condição de sujeito de direitos para transformarem a estas pessoas em suas vítimas, portanto, em objetos. As instrumentalizam como forma de adquirir um proveito próprio, seja um proveito de ordem amorosa, político, um proveito de ordem financeira nas relações de comércio, um proveito mesmo nas relações de afeto, de amizade. O fato é que são variadas as formas de manipulação, que não é difícil nós dizermos, em todo estelionato, em todo engano que se leva a alguém, sempre haverá manipulação. Mas nem toda manipulação configura exatamente no estelionato. Estelionato é mediante um ardil, um artifício, induzir ou manter o outro em um erro e obter uma vantagem mediante este expediente. Ou seja, vende-se o pão de açúcar para a vítima a bom preço, porque muitas das vezes, ou algumas vezes, não é mensurável, a própria vítima pensa estar obtendo alguma vantagem com a proposta que lhe é feita, e esta vítima compra algo que não pertence a uma pessoa como se a ela pertencesse, pelo sedutor argumento de que está pagando bom preço. A rigor, paga um preço caríssimo, porque nada compra a não ser a promessa. O estelionato, então, leva uma vantagem financeira patrimonial a alguém. A manipulação nem sempre. Portanto, em todo estelionato tem manipulação. De alguma forma tem. A manipulação está presente na mentira ou vice-versa, mas nem toda manipulação configura exatamente um estelionato. Elas podem ser menores e até para o bem, e piores e imensuravelmente terríveis. A mãe que diz para a criança, para o filho pequeno, se você comer estes brócolis ou estes legumes, essa é a comida do super-homem, você vai se transformar em super-homem. E aquele alimento que até então não descia à criança, a partir de agora não meramente deglute, sente até algum prazer e já abre os braços depois, como se fosse voar. Mas a mãe está fazendo bem ao próprio filho. A mãe está buscando o melhor para a criança. Mas nem toda manipulação é essa benéfica, e aliás, não é dessas que nós tratamos. Nós tratamos naquelas que vão evoluindo para a pior das manipulações, para aquelas que trazem grandes prejuízos de todas as ordens, especialmente daquilo que nos é mais caro. Patrimônio, saúde. Ora, uma manipulação à vida no terreno do afeto pode custar caríssimo a alguém a tal ponto que a própria saúde se esvai. E quantos já não perderam as vidas manipulados no mercado financeiro, enganados pelos detentores da alta sapiência em como enganar terceiros, manobrando com o valor das ações neste volátil mercado de ações, e a pessoa a tudo aposta, imaginando muito enriquecer, no dia seguinte está absolutamente pobre ou miserável, e alguns desesperados, enfraquecidos já, decidem pôr cobro à própria vida. Faz alguns anos eu vi uma manipulação tão comum, tão corriqueira e não obstante tão pouco perceptível pelas vítimas. Neste caso, a vítima, ouso dizer, que percebeu ao final, até porque
A pessoa que se aproveitava do fato não podia deixar para depois o benefício, sob pena de não poder ter a vantagem. Eu fui em uma ótica para comprar uns óculos e vejo duas moças à minha esquerda, em que uma delas pede óculos de sol para experimentar. Não quero, não quero. Quando ela chega em um e que ela diz que quer o óculos, a amiga do lado imediatamente diz: esse não ficou bom em você. Com experiência em anos, inquirindo réus, testemunhas de estelionatos, de homicídios, os psicopatas que matam, que são os melhores e mais frios manipuladores e mentirosos, com a experiência avolumada ao longo dos anos, eu disse: tem alguma coisa de estranha essa moça. Logo disse que não ficou bem o óculos e passei a prestar atenção na conversa. Chamemos de vítima aquela que experimentava o óculos e dizia: mas ficou bem. Não, por causa disso, daquilo, daquele outro. Em síntese, as críticas foram tantas que num determinado momento a primeira das moças que iria comprar o óculos disse: eu desisto. Então só ela faz os óculos pousarem sobre aquela bandeja de óculos que trazia a moça que trabalhava na loja. A outra, que não podia deixar para depois, já que o argumento de venda, já também para a manipulação da vendedora, é a última peça que nós temos. A outra diz: deixa eu experimentar para ver como que fica em mim. Eu já sabia a conclusão da história, eu acho que vocês já entenderam. A segunda moça comprou aquele óculos. A outra falou: mas você disse que não ficava bom. Não, não ficava bom em você, mas eu percebo que em mim fica bom. E a outra, não tendo mais o que falar, já que havia desistido da compra, a primeira triunfalmente sai com o objeto da sua conquista já no rosto. Essas manipulações são comuns. E as histórias dos amigos, que um percebendo, amigo às vezes até íntimo, porque a vida é pautada às vezes pelos interesses, e há os que dizem que na guerra, como no amor, não vale regras, não existem regras. Há os outros que propõem uma certa ética, seja na guerra e seja no amor. Mas é a história de um amigo, e essa história se repete pelo Brasil e pelo mundo, que quando um outro diz que está pensando em namorar a fulana, o outro, no caso, analogamente, seria a pessoa que faz a crítica ao óculos, critica a moça, a tal ponto que o interessado no namoro desiste. É quando entra o outro, o crítico, namora e não raras vezes até se casa com a outra moça. O que aconteceu? Um foi manipulado. Pensou fazer grande coisa, grande negócio, alertado a tempo pelo amigo. Perdeu talvez o que seria o amor da sua vida, mas sendo ou não sendo, perdeu aquilo que queria, pensando ter a melhor decisão, que não era a sua. Era simplesmente a decisão ofertada por aquele que tinha interesse naquela situação e aquele que teria o benefício que visava aferir. Meus amigos, este nosso encontro, ele nasce porque faz algum tempo, eu já diria muito tempo, depois de muito dar aula a promotores de justiça, juízes de direito e até colegas outros da classe jurídica, muitos dos nossos seguidores, empresários, médicos, administradores, professores, acadêmicos, concursantes nos pediam: e um curso para nós? Claro, não poderia ser um homem de 1000 instrumentos, porém, desenvolvi um curso chamado Conhecimento e Poder, atendendo ao pedido desses colegas, introduzir um capítulo absolutamente necessário para, através do conhecimento, se conquistar ou manter o poder conquistado. Daí a necessidade de se detectar as manipulações. Por essa razão, nós criamos um dos capítulos desse curso baseado nas manipulações. Mas eu estudei psicologia, psiquiatria, eu sou formado nestas ciências investigativas do intelecto, da emoção, in partibus, diriam os latinos, sim, in partibus não. A parte que não é que não frequentei uma faculdade de psicologia ou psiquiatria, mas nem medicina forense. Mas em razão da minha atividade, estudei psicologia judiciária penal a fundo, psiquiatria forense a fundo, em razão dos variados casos que me deparei com estupradores, com psicopatas variados, de homicidas aos
menos mortais, digamos assim, estelionatários variados, ladrões inclusive, com as testemunhas que mentiam, buscavam mentir para obter algum benefício, se não para si, quem sabe para aqueles a quem defendiam e visavam parecer imparciais. Foi buscando detectar também as variações, como no voo do morcego diante dos perigos, dos acusados culpados, as técnicas que eles inventavam, criavam, ou traziam de uma memória, até de um inconsciente coletivo, da forma que as pessoas parece que aprendem sem nunca ter recebido o ensinamento direto, mas diante da necessidade. Foi que fui aprendendo a detectar, e cada vez mais ao longo dos anos, milhares de audiências e julgamentos, devo dizer, avolumei um bom conhecimento, de onde eu já estabeleço uma premissa absolutamente necessária para que todos nós saibamos por que é que ou não caímos ainda num grande golpe, e por que é que nós devemos nos preparar para eventualmente evitar esta queda, porque as cascas que o destino de banana, cascas de banana que o destino nos joga, estão por aí. Ah, você não caiu num golpe? Eu digo uma questão de tempo verbal. Cairá. Mas em regra, o tempo verbal é conjugado no passado, no presente próximo e no futuro. As pessoas estão caindo como num gerúndio, como o ser humano que dizia o filósofo espanhol Ortega y Gasset. Ele nunca está pronto, ele está sempre se fazendo, está sempre performando, está sempre se produzindo. O ser humano vai sendo e assim vai apanhando, vai batendo e vai vivendo. Mas para que ele chegue ao futuro, até a ter o gosto de enfrentar uma nova manipulação, ele precisa sobreviver. Daí, a primeira regra que estabeleci mental e claramente é: quanto menos o seu conhecimento sobre determinado fato, maior a sua chance de ser vitimado por uma manipulação. Simples exemplo, você não conhece nada ou quase nada de italiano, de francês ou de alemão. Alguém chega, traduz mal as palavras para você, mas faz uma cara séria, você acredita que aquilo é verdade. E às vezes, como naquele personagem que tinha de humor na TV, que o humorista ensinava palavrões a pretexto de, para um norte-americano, a pretexto de ensinar o português. Por exemplo, dizia que um sanduíche se chamava vaso sanitário. O norte-americano chegava numa casa de sanduíche e pedia bem sério: eu gostaria de um vaso sanitário. Foi instrumentalizado sem um dolo maior, simplesmente para a alegria do outro. Mas quanto menor for o seu conhecimento em determinada área, muito maior a chance de ser enganado. Um negociante de automóvel frente a um comprador, este comprador é uma vítima em potencial, a menos que ele conheça muito sobre mercados de automóveis, eventuais avarias que não apareçam num primeiro momento, formas de detecção de problemas do automóvel. Do contrário, ele paga mais do que vale, desconhece eventuais problemas do veículo, enquanto o outro tem-no à sua mercê, porque um detém um conhecimento e o outro não. Quando criei este curso Conhecimento e Poder e me pediam para explicar, eu dizia: o conhecimento é quase que inexplicável. Você sabe o que ele é quando, por falta dele, é vitimado nos golpes do destino, que são variadíssimos. Você sabe o que é o conhecimento quando, valendo-se dele, você consegue ao menos progredir honestamente na vida, mantendo-se incólume frente às armadilhas do destino. E o poder, seja emocional, poder sobre si mesmo, autocontrole, ele advém, é uma rua de duas mãos, vias reflexas, vasos comunicantes. Conhecimento é poder e poder é conhecimento. Aí há uma conclusão necessária. As vítimas dos golpes, das trapaças, dos embrulhos, das situações enganadoras, das mentiras, das manipulações, são variados os nomes e parentescos entre estes ardis ou entre estas formas de esperteza. As vítimas sempre estão em posição de desvantagem com relação ao autor do golpe ou da manipulação. Por quê? Porque as vítimas em potencial, elas vão procurar soluções em caso de necessidade. Portanto, a necessidade já existe. E aquele a quem ela vai procurar a solução, nada tem necessidade a não ser lhe vender, lhe entregar alguma coisa. Então, quando a vítima vem a pé
a uma loja de automóveis, ou vai até de carro, ou de Uber, para comprar um veículo, ela tem a necessidade do veículo, que o outro tenha a solução ou não, e já negocia numa posição diversa. Aquele que vai comprar um imóvel do outro, tem no vendedor uma posição de vantagem. Ele vende se quiser ou não vende, diz isso na última hora e tudo bem. A menos que a relação se inverta. Em razão de uma dívida, ele precise muito vender. Neste momento, ele está enfraquecido para a negociação. É mais fácil ele aceitar um preço vil, é mais fácil até ele ser manipulado pelo outro. Maior a sua fraqueza, maior a chance de ser manipulado. As pessoas que perderam um parente, um ente querido, as pessoas que estão doentes, as pessoas que tiveram rupturas amorosas, as pessoas que perderam seus empregos, estão todas enfraquecidas, portanto, absolutamente à mercê dos manipuladores. Vamos dar 2 exemplos históricos, um de um passado um pouco mais distante de 2 décadas, em que foi o promotor de justiça que acusou, e outro num passado recente, que é domínio de todos. No passado, o tal maníaco do parque, que a pretexto de transformar as moças que ele abordava em modelos, ele as levava ao Parque do Estado, onde abusava sexualmente e estuprava, e depois as matava. E vamos dar o outro exemplo, que já é bem mais contemporâneo, do conhecido ou chamado médium ou guru de Goiás, João de Deus. João de Deus, de trás para frente. As pessoas que ali acorriam estavam desesperadas. Era um câncer na família ou consigo próprio. Era a dor terrível de ter perdido um dos seus entes. Era a perda de um patrimônio financeiro e buscava uma solução espiritual para aquilo. Era a perda de um grande amor na vida. Chegavam à mercê, prostradas, para aquele que dizia ter uma intercessão com o divino para lhe trazer uma solução. E ele com seus poderes sobrenaturais, ou com este diálogo de intermediário com o divino, então, numa posição de ascendência sobre o outro que sucumbia e pediu uma solução, ele, aspas, vendia, tira aspas, porque vendia. E quem viu os jornais hoje vão observar que o próprio Ronaldo, o jogador de futebol, o fenômeno, neste momento não foi fenomenal. Caiu no lugar comum, compareceu lá, ouviu de João de Deus uma história triste e comprou umas pedrinhas lá por 80 mil reais e diz: senti-me lesado, podia dizer, usado, trapaceado. Mas ele descobriu isso recentemente, depois que ele soube que o tal médium, não sei como se denominaria agora, depois de tudo quanto ocorreu, estava vivendo da trapaça e era um homem muito rico, como deve permanecer. Então significa que as pessoas que vão buscar estas soluções, sobretudo soluções milagrosas, estão em momento de desespero e por esta razão estão loucas para acreditar na ideia, naquilo que se lhe vende. Eu vou lhe entregar este pó mágico, você vai ter muita força e muita fé. Este pó custa quanto? Ele custa 5 mil, mas para você eu faço 1.000. A pessoa pagaria, como diz, até 2 num pó que nada mais era que pó de nada. E haja fé para obter alguma cura, para obter algum progresso, ou como dizem aí, estes que prometem por 100 reais trazer o seu amor de volta. As pessoas costumam julgar os outros pautadas por si e pelo seu momento. Significa dizer que não é raro os amigos, mas você caiu nesse golpe, mas você é burro. Esquecendo-se que ele próprio, aquele que diz que o outro possa sê-lo, cedo ou tarde haverá de cair. Porque a vida traz doença para todo mundo, traz eventualmente rupturas amorosas, a vida traz perdas financeiras, é muito difícil uma vida só ascendente. A vida traz frustrações variadas, traz doenças pessoais e na família, traz mortes na família. E todas essas pessoas, quanto mais querem, quanto mais amam, quanto mais precisam, mais necessitam e mais buscam soluções. Alguns entrando no desespero. E todos nós sabemos que o cérebro, este nosso regulador da realidade, nos abandona no momento em que a emoção turba a nossa razão pelas toxinas que nele joga. E nós não enxergamos as coisas mais como elas são, mas muitas vezes como gostaríamos que elas fossem. É por essa razão que, num exemplo que costumo dar, as moças vão a um shopping, não para comprarem uma bolsa, mas ao passar em frente a uma daquelas lojas de bolsa tão cara,
e um dos objetos de desejo das mulheres são as bolsas. Vem uma bolsa caríssima, que já está com um preço inflacionado, já para tirar aquela chamada gordura e trazer ao preço normal. O vendedor vê os olhos brilhando da moça, começa a falar das vantagens da bolsa, ela já está entusiasmada, ele diz que a última peça é pegar ou largar, e claro, ele faz em 10 prestações, com um pequeno juro embutido, e a moça compra aquela bolsa na emoção. Quando ela chega em casa que o marido vê, se ela não esconde a bolsa a tempo, que às vezes no trajeto até em casa, ela já acorda que alguma coisa aconteceu de exagerado para ela comprar aquela bolsa. Quando o marido vê, mas você comprou e pagou tudo isso? Aí ela passa a justificar na razão. Mas ele me fez um bom desconto, ele fez em tantas prestações, ele fez isso. Se pudesse, com esta mesma razão, retornar no tempo, talvez esta bolsa não fosse comprada. É por isso que os vendedores não deixam você ir embora sem efetuar a compra. Porque cada vez que você sai do ambiente emocional, onde você está sendo manipulado com a sua colaboração natural, que é a emoção que lhe impede do juízo certeiro, a acuidade total do momento, toda vez que você sair desta esfera emocional, virá a razão e você refletirá, mas o preço tá bom? Eu preciso mesmo da bolsa? Aquele terno, aquele relógio, eu precisava comprá-lo? Comprar e pagar tudo aquilo? Nós compramos na emoção e depois buscamos justificar na razão. Então existe um veio, uma matriz psicológica que une os golpistas, que une os trapaceiros, que une via de regra, elas se aproximam das pessoas por uma ou outra razão, elas conseguem se aproximar das pessoas que estão necessitando de algo, onde elas apresentam a solução, que claro, terá um preço especial. Os franceses têm uma expressão para os manipuladores que eles dizem fique, flatterie, que é a bajulação, aqueles elogios desmedidos, I, que é isolamento, o isolamento, e o C, que é o controle. Se pegarmos estes gurus religiosos, estes gurus que querem tomar conta da vida do outro, sobretudo do patrimônio do outro, e a história mostra uns tantos no passado e no presente, e os mostrará outros tantos no futuro. Se pegarmos estes gurus, se pegarmos os serial killers, se pegarmos os estelionatários, vamos descobrir que um dos instrumentos absolutamente usados para a aproximação das suas vítimas é o elogio fácil, o exagero. Os políticos encontram você já com um grande sorriso no rosto e diz que o sorriso é uma porta aberta para a conquista, ou como dizia o Aldir Blanc, a simpatia é quase amor. Já chega naquela simpatia, você toma aquele abraço, você vota, depois nunca mais te vê. Depois você o encontra, lembra ele que votou, vai pedir alguma coisa, até logo. As pessoas, os estelionatários, os enganadores, eu estou trazendo para o lado do pior, usam, abusam dos eleitores, dos leitores. Outro dia, uma das seguidoras disse, professor, a mídia manipula muito, né? Não é a mídia, o ser humano manipula. A mídia é maquinário, máquinas de imprensa, computador, isso não faz nada de per se, igual motociclista. O motociclista pode conduzir a sua moto de um jeito que vai causar dano a outro. Outros dizem da arma de fogo na cintura de um policial, em tese, é para isso que ele é preparado, é para trazer segurança. A mesma arma na mão de um bandido é para fazer danura. Então o problema não é o objeto, o problema é a intenção com que se maneja aquele objeto. O problema é o que as pessoas com este objeto fazem, ou nesta situação, como elas agem. Então, aproximando-se o engabelador, o trapaceiro, o estelionatário, o serial killer, o guru, etc., da vítima, que ele sente que ela está desprotegida, que ela está desmotivada, que ela está perdida num vazio existencial, ele trabalha no elogio fácil. O político também. Tão bonito chegar em alguém que seja famoso, você está tímido, ele abre um vasto sorriso e lhe engole com um abraço. Você entrega o voto, alguns entregam a carteira também. Quando eu falo do político, eu digo do mal.
Então, estas pessoas chegam elogiando. Ao elogiarem, os gurus, por exemplo, fazem a vítima, homem ou mulher, sentir-se especial. Você nunca sentiu que você era um pouco diferente das outras pessoas? E a pessoa meio que concorda. É que você é especial, você não pertence à média, você é muito mais do que isso. A pessoa está enfraquecida, entra naquele terreno que os psicólogos chamam de aprovação social. Ela começa a se sentir valorizada, aprovada. Faz o que o povo diz, a massagem no ego. Em massageando o ego, ele vai trazendo a vítima para o seu lado. Em a trazendo para o seu lado, na medida que o conhecimento avança, que vai surgindo um vínculo de afeto, esta pessoa vai dominando o outro, porque vai mostrando força e poder e conhecimento sobre o outro, e aquele que já estava fraco, mais fraco vai ficando, porque vai transferindo força e o seu interior, vazando o seu íntimo para aquele que está se apoderando, que é o dominador. Esta pessoa vai dominando, até que vai chegando um determinado momento que vai afastando, daí o isolamento, da família, vai afastando dos amigos, de todas aquelas pessoas que poderiam abrir os olhos da vítima. E quanto mais vai isolando, mais esta vítima vai perdendo a liberdade e mais vai sendo recheada de obrigações, porque vai surgindo o controle do dominador sobre o dominado. E ele vai se apresentando como uma grande solução. E pergunta para a vítima: você está vendo? Estou aqui para auxiliá-la. Sua família fazer isso por você? Alguém ia fazer isso por você? E ele vai cada vez mais se posicionando como a única voz da verdade, da força, da sabedoria, e nada mais funciona e nada mais presta. Vai cortando-se todos os liames afetivos da vítima com aqueles que poderiam lhe alertar. É quando a vítima transfere patrimônio, é quando a vítima transfere a própria vida, como aconteceu na Guiana Inglesa, na década de 60, onde um pastor fez com que 900... Eu chamo de pastor, porque pastor é uma outra coisa, ele se apresentava como pastor, era um guru, na verdade. Fez com que 900 e tantas pessoas se suicidassem por força da sua dominação, porque elas foram paulatinamente caindo no seu poderio. E a gente diz: mas como aconteceu isso? Como? Porque a noite não escurece de uma vez. São pessoas que já buscaram soluções por estarem enfraquecidas. E em estando enfraquecidas, ele foi aumentando o seu poder, aumentando a sua esfera, o seu campo de dominação, e essas vítimas que outrora estavam fracas, mais fracas ficaram, até o ponto depois de se suicidarem, violentadas integralmente na sua capacidade de liberdade de opinar. Então vejamos que maior sendo o conhecimento sobre o outro, sobre a vida, sobre um determinado terreno ou campo, maior a possibilidade de dominação. Quando nós entregamos a ideia de conhecimento e convidamos os outros para fazer um upgrade no conhecimento, no intelecto, é porque é muito mais difícil de manipular uma pessoa que tem uma boa formação do que aquele que não conhece, sobretudo, o tema que se trata. Um empresário pode não estudar em livros, mas ele tem que conhecer muito o mercado, a psicologia humana, os concorrentes. Isso é conhecimento, sob pena de ele ser dominado e de não poder sobreviver na terrível selva competitória como temos em nossa sociedade. Então nós observamos que, aumentado o conhecimento, diminui-se os espaços de manipulação. O manipulador é sempre sedutor. Por exemplo, você tem um canal que é pago, um determinado canal com informações, que se abrem as portas dessas informações, e a pessoa que faz a venda lhe aborda e diz: olha, você tem a liberdade de não fazer a assinatura aqui que custa tanto, você tem a liberdade de não fazer esta assinatura e pode ler o que você quiser. E vai falando e o outro vai dizendo ao contrário: bom, se eu tenho a liberdade de não fazer, eu também tenho a liberdade de fazer. Foi manipulado e faz a assinatura. Da mesma forma, as pessoas introduzem o outro para um sim que ele não percebe. Vai se fazendo pequenas perguntas: você gostaria de um produto deste jeito, que sabe que o outro quer? O outro diz sim. Que estivesse a um bom preço, o outro diz sim. Que fosse fácil de pagar, diz sim. Tudo é sim, até que no momento final ele já vai fazendo o pacote: posso embrulhar para você? E o outro diz sim. Foi manipulado porque é difícil. No cérebro que vem agora em cascata, na reação em cadeia, é muito difícil dar
a viravolta e dizer não. É preciso muita presença em cena, muita personalidade ou nada de dinheiro no bolso para que nesse momento se diga não. Então há as técnicas de manipulação da venda política. Nenhum dos candidatos diz que está perdendo em tempo algum, porque se ele disser que está perdendo, os possíveis eleitores caem fora, porque ninguém quer marchar no exército errado. Ele vai dizer que está ganhando. E se a pesquisa diz que ele está perdendo, ele contrata um outro instituto de pesquisa para dizer que ele vai ganhar. E se alguém lhe diz, mas esse que você está perdendo, vai dizer, isso é mentira. E aquele que está ganhando nas pesquisas, que contratou o instituto do seu gosto, que por vezes isso acontece, ou não contratou, mas o instituto lhe aponta a vitória, mas vai sempre ter o interesse por trás, ele vai dizer, esse é verdadeiro. Formas de manipulação. Uma das primeiras formas de manipulação é justamente brandir estatística no outro. Você vai argumentar com alguma coisa, o outro diz, não, mas tanto por cento de pessoas vê em YouTube, mas não assiste em TV. E você perde a argumentação, foi manobrado naquilo. O que você tem que fazer nesse momento? Quem fez essa pesquisa, essa estatística? Você conhece? Qual metodologia aplicada? Quando fala quem fez, não adianta recitar, foi o instituto tal, porque dá a impressão que esses institutos não são feitos por humanos, feitos só por santos. Uma empresa é uma empresa, portanto não é uma reunião de apóstolos. Empresas vivem de dinheiro. Esses institutos estão fazendo o trabalho corretamente? Qual a metodologia aplicada? Que interesse eles atendem? Porque existem jornais nesta direção e jornais nesta direção, e ambos dizendo que estão com a verdade. Porque talvez ambos manipulem em algum segmento, em algum momento. E se você não tem o conhecimento, se você não é capaz de contrastar com outros órgãos informativos, fidedignos, com maior grau de veracidade, você fica na mão e come na mão de qualquer um destes jornais, ou de um jornaleco qualquer, ou de um jornalzinho de um youtuber, ou de um qualquer meio midiático aqui pela internet agora. E a pessoa lê aquilo e acredita. As fake news. Quer algo mais fácil de manipular a contemporaneidade do que fake news? É o princípio de Maquiavel que Freud trabalhou depois. Seja o controlador do medo das pessoas, que você será o dono dessas almas. Você coloca, destila o medo nas pessoas. Quando elas estiverem apavoradas, tal como o guru, o manipulador, ele se apresenta como a solução. No caso do maníaco do parque, as vítimas estavam desempregadas. Eram pessoas que estavam absolutamente fracas, violáveis facilmente, à mercê das circunstâncias. Uma das vítimas estava no Parque Ibirapuera rezando porque tinha perdido o emprego. Todas elas. Uma tinha perdido o emprego e estava rezando para que Deus trouxesse para ela uma solução. É quando, numa desgraçada coincidência, o tal de Francisco de Assis Pereira estaciona a moto e diz para ela, eu nunca vi uma moça tão bonita, você tem jeito de modelo, você é modelo? Ela abre um sorriso e diz, não. Ela falou, não ainda, mas eu sou de uma agência de modelos. E aí, como conhecem a história, ele a convida para ir de moto no Parque do Estado fazer fotografia. Se ela estivesse empregada, se ela estivesse bem, se a outra não tivesse perdido um relacionamento, não estivesse enfraquecida, para ele oferecer o ombro amigo, para depois dela se aproveitar, se a pessoa não tivesse perdido a sua empresa arruinada, sobrando-lhe uns poucos tostões, que o vigarista vai neste momento se aproveitar e levar também, nenhuma destas pessoas provavelmente cairia no golpe. Porque quanto mais forte você está, afetivamente, intelectualmente, culturalmente, fisicamente, menor a chance do outro vir lhe abordar e menor a chance do outro em lhe abordando levar a vantagem. Maior a sua fraqueza física, mental, emocional, maior a chance de ser vítima. É por isso que os ladrões, que são uma espécie, entre aspas, de estelionatários, são vigaristas, enganam, trapaceiam, você bobeia, ele furta, se aproximam das velhas, dos velhos, dos idosos ou das moças indefesas. Porque a fraqueza atrai a agressividade e é um princípio de psicologia também. E o erro gravíssimo é que as pessoas se pautam por elas, não imaginando que o outro possa fazer mal a elas
como elas não fariam para os outros. Então elas acreditam. E aí vem aquela história, mas você desconfia de todo mundo? Não é desconfiar de todo mundo. A gente confia desconfiando. A gente não vai desconfiar de todo mundo. O que a gente faz é imergir dentro do mundo da cultura, da experiência, fazer uma radiografia da vida, compreender as grandezas da vida, do ser humano, as suas fraquezas, as suas debilidades, os lugares comuns, os modos de trapaça, o que é que caracteriza ou não uma pessoa que não está sendo sincera. E depois de fazer esta radiografia, depois de compreender as vicissitudes da vida humana, da alma humana, das suas características, como dizíamos, das suas fraquezas, das suas forças, então colocar anteparo diante de um golpe, saber esquivar-se diante de um outro golpe, atacar quando necessário, recuar, mas não baixar a guarda totalmente, porque nesta luta de todos contra todos, ou de alguns contra você, é preciso que você saiba que mesmo estando armado, e aqui uso uma linguagem metafórica, está muito em voga a questão do direito de portar a arma, não entro no terreno, não entro no debate, não é este o foco do momento, mas eu digo, não é porque você atira bem, não é porque você sabe atirar, que mesmo estando armado você leva vantagem diante do criminoso que vem lhe assaltar, por uma razão. Já existe uma relação de força e fraqueza no cotidiano do bandido frente a uma vítima em potencial, por melhor que essa vítima atire. Por quê? Porque nenhuma pessoa, por melhor que atire, e a minha linguagem é metafórica e serve também para preencher com um exemplo absolutamente real o nosso caso, a nossa exposição. Uma pessoa, por melhor que ela atire, ela não passa o dia inteiro com a mão no cabo do revólver olhando para todos os lados se alguém vier assaltá-la. Mas o assaltante, ele sai com uma finalidade: encontrar uma vítima. Ele fica circunspecto, o olho de águia corre de um lado para o outro. Quando ele faz o registro, aquele xizinho assim da mira, ou aquele raio X que se diz, aquele xizinho do raio laser, quando ele vê uma vítima em potencial, ele observa os circundantes, se não tem polícia no local, se não tem outras pessoas para ajudar, via de regra ele está com um comparsa, e ele percebe um momento em que a vítima está distraída. Como o melhor dos atiradores, não é possível que esteja 24 horas atento, mas o bandido também não vai ficar 24 horas atento, mas no momento do golpe ele está atento, e a vítima desatenta. E neste momento ele dá o esbarro, ele chega na vítima, como aqui em São Paulo, num semáforo, a vítima vinha prestando atenção se não tinha criminosos, aparentes criminosos na região. Parem o semáforo, abre o vidro, o outro chega agachado por trás, ela pode estar armada. Mas quando ele coloca o revólver aqui, a não ser por um imenso golpe de sorte, ele é capaz de se defender. Porque neste momento ele está desarmado, o maior dos homens, o mais forte, o campeão do MMA. Existe um momento que ele está deitado, repousando. Até uma criança poderia matá-lo se tivesse um objeto apto para isso. Porque nem todos são fortes 24 horas por dia, nem todos são atentos 24 horas por dia, e o físico, tanto quanto o espírito ou o intelecto, não estão vigilantes 24 horas por dia. Saindo das 24, levemos para uma semana, um mês, um ano, a vida. Existe um momento que a nossa guarda baixa. Podemos ser perfeitos e impedir tudo? Jamais, é impossível. É inerente à condição humana a falibilidade. O que nós podemos fazer é diminuir grandemente as possibilidades de manipulação. Diminuir enormemente as chances de sermos golpeados. Aumentarmos em muito as nossas resistências mentais, os que quiserem físicas ou espirituais, emocionais, e se prepararem para anteparar para os golpes. É aquela pessoa, aquele seu amigo, porque ninguém engana o outro sem entregar confiança. Toda pessoa que é trapaceada confiou no trapaceador, senão não foi trapaceada. O ladrão, ele não faz exatamente uma trapaça. Ele se vale de um momento que só está ele, o objeto, que você não está vigiando, e ele pega. Quem o trapaça, quem lhe passa a conversa, quem o faz vítima de um estelionato, as pessoas são vitimadas e caem em golpes, às vezes tão ridículos, que elas sequer vão registrar a ocorrência na delegacia de polícia, para depois não sofrerem
o incômodo de, além do prejuízo terem sofrido, ainda serem incomodadas por um bullying amigo. As pessoas que caem nestes golpes, em algum momento, elas estavam mais ou menos fracas. O nosso desiderato, o nosso ideal, é levar uma expansão do conhecimento, um upgrade, mínimo que seja intelectual, porque isto não é um curso, isto é um breve encontro para alguma pílula do que pode o nosso universo se expandir. Se você não conhece o livro adequado para estudar no concurso, você é manipulado por um professor que lhe dá aula que tem interesse neste livro e não em nenhum outro. Mas é o interesse dele, não necessariamente o melhor livro para você. Mas ele lhe vende as belezas do livro e você compra. Você está à mercê dele. Se você não sabe, está desesperado querendo emagrecer e não consegue, e alguém lhe diz, aquele nutricionista é bom, ou aquele endocrinologista é bom. E às vezes não é bom de conversa. Chega e lhe vende um tratamento maravilhoso com mais isso, mais aquilo, engalopa um monte, um pacote de facilidades, ele facilita o pagamento, você sai feliz, mais magro no bolso, certamente. Se vai emagrecer, não se sabe. O fato é que o que nós lutamos é que aquilo que é o sagrado sonho de um homem, de uma mulher, que é a ascensão, o progresso na vida, dias melhores, com respeito, com dignidade, porque toda vítima trapaceada teve aviltado o seu princípio da dignidade, a dignidade que é inerente à condição humana, tanto quanto a maldade que alguns arvoram-se em tê-las. Que a dignidade seja respeitada porque essas pessoas possam viver a plenitude da sua vida. Quantos eu já atendi que aos 45, aos 50 anos perderam o patrimônio vitimados por um golpe, que era sedutor, como são os golpes? Quantas pessoas não caíram em trapaças manipuladas por pessoas sem o menor senso ético? Quantas mulheres dominadoras não afastaram seus maridos, não afastaram-no dos amigos e fizeram do coitado um gato e sapato, tanto quanto a recíproca é verdadeira? O marido começava a menoscabar, menosprezar a mulher, a tal ponto se fazia dela um guru e ela a tal ponto enfraquecida a ele se submetia, faltando respeito à condição humana da mulher, que depois ele ia cortando os laços delas, ou a família que joga contra a gente, ou eu. E ele se posiciona como salvador, que era justamente aquele que iria destruí-la. Depois que se torna um rebutalho humano, depois que se torna um lixo humano, se desfaz sem nenhum escrúpulo. Os manipuladores, os melhores, são os que eu acusei, são os que eu estudei, são os psicopatas. Eles não têm empatia, eles não se apiedam da dor do outro, e quando o outro, a vítima, imagina, ele não pode estar fazendo comigo isso, ela não pode estar fazendo, a mulher megera, o homem mau, sim, pode, porque você está partindo de um pressuposto equívoco, você mede a bitola da alma do outro pela sua alma, mas não se esqueça que na sociedade existem vítimas e existem algozes. Não seja você a vítima, escape, aprenda a dizer não, refugue, alinhe-se, faça uma contestação no primeiro momento que o outro tentar lhe dominar. Como na situação de um amigo que empresta um livro para o outro na confiança e depois de um mês, prometida a vinda do livro, não vem. A vítima do livro procura o outro e esta é uma das formas que os manipuladores apresentam. Vide mais isso no fórum criminal. Sejam eles delinquentes graves ou não, usam da técnica de mudar do assunto. Você faz uma pergunta que eles muda do assunto totalmente. Se você não tiver a habilidade de pautar o assunto novamente, você é engolido. Então um amigo empresta um livro para o outro que vai devolver ele em um mês. Em um mês a devolução não ocorre. Ele procura o outro e diz, e o meu livro? Ele fala, eu entendi a sua preocupação. Agora, você não imagina, eu emprestei um DVD para fulano faz 6 meses, ele não me traz, um mês não é nada, agora 6 meses, não me traz o DVD, e aí eu emprestei, e aí ele muda o assunto, e a vítima, se ela não dizer assim, tudo bem, 6 meses é muito, mas no meu caso, 1 mês é muito também, porque você me prometeu devolver. E o meu livro? Se a vítima deixar o manipulador crescer sobre ela, mais vítima ela será, porque ela entrega mais a parcela de força e, sobretudo, ela passa a desacreditar de si. Quando a vítima de um jogo, isso também é um jogo, de um jogo em destas casas de apostas, perde um pouco de dinheiro e já se enfraquece, entra o emocional para lhe desgraçar e ela aposta mais. E quanto mais ela aposta porque ela mais perdeu, mais pobre ela ficará. Existe um momento
que você precisa dar uma volta, deixar a razão vir tomar conta do seu ser, porque o homem, o ser humano, a mulher, são seres precipuamente racionais. Assim a gente não votaria errado como nós votamos. Assim a gente não recitaria e não distribuiria fake news como nós distribuímos. Assim nós não pagaríamos mais caro nas coisas do que elas valem. Assim nós não seríamos subjugados pelo nosso partner ou parceira sentimental, emocional, como nós o somos. Assim nós não perderíamos a nossa saúde como nós perdemos. Assim nós não perderíamos o nosso tempo como nós perdemos. E quem diz perda de tempo perde a vida. Assim nós não perderíamos a vida quando não poderíamos perder. Meus queridos amigos, dei uma contribuição a todos. Recebi aqui no direct algumas perguntas sobre este nosso curso, que não é o curso jurídico, mas é um curso que aborda filosofia, psicologia, o conhecimento humano, as formas de aprender, de interiorizar, de reter, as formas de detectar os violadores de consciência, as formas de manter ou conquistar um poder, de buscar as coisas. E eu sempre disse, não faço nenhum curso de autoajuda, tem muitos no mercado. Ensino as pessoas a pensarem e tenham certeza, isto não é manipulação. Isto é absoluta ciência de quem tem um compromisso com o próximo e entrega aos outros aquilo que pode entregar. Um padeiro fabrica um pão, um médico dá a receita de um remédio, um professor dá a solução para alguns problemas de temas que ele conhece. Os colegas que mandaram a pergunta inbox no direct, estão abertas as pré-inscrições para o nosso curso Conhecimento e Poder, cujas aulas devem começar agora em julho. Conhecimento e Poder Mogenot, com T final, .com.br. Conhecimento e Poder Mogenot.com.br. Conhecimento e Poder Mogenot.com.br. Eu tenho uma grande felicidade de dizer àqueles que se tornam meus alunos, aqueles que comigo me dão a honra de estudar, eu penso que nunca os frustrei. E eles também não me frustraram. Há uma tendência, não é os opostos se atraem. No campo do intelecto e do ideal humano, os iguais se procuram. Porque caminhei mais alguns passos do que algum, porque caminhei sobre terrenos que muitos desconhecem, porque penso ter a autenticidade necessária para ser um professor legítimo, crio os meus cursos na certeza de que ajudo pessoas. Muitos dizem transformar os outros. Transformar em que sentido? Você pode deteriorar ou transformá-los para o bem. Os meus alunos têm dado um testemunho que para mim significa a maior das vitórias. Tudo aquilo quanto de alma, coração e intelecto entreguei, de alma, coração e intelecto receberam. E já se vão aí algumas décadas de magistério. A todos e a cada um, de norte a sul do Brasil, pela honra de tê-los comigo, batemos os 50 mil seguidores recentemente, esqueci de comemorar, mas partilho agora já 50 e poucos mil abraços. Não numericamente, porque o meu maior orgulho não é ser um homem quantitativo. Recito um número numa época que tudo é numeropatia, tudo é estatística e tudo é número. Eu sou um homem qualitativo e tenho muito orgulho da qualidade dos meus seguidores, especial orgulho tenho da qualidade dos meus alunos e amigos. Sigamos juntos, um forte abraço a todos e uma maravilhosa noite aqui de São Paulo para vocês do Brasil.